Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quarta-feira, dia 2 de outubro. E a gente está aqui tomando um cafezinho e meditando a palavra de Deus. Vamos ver o que ele traz hoje para a nossa vida, né? Qual o ensinamento que a gente pode levar nesse dia novinho para nossa mudança de vida, nossa santidade diária, como eu costumo falar, né? E esse é um dos horários que eu mais gosto de meditar a palavra, que é de manhãzinha, né? Então, a gente vai ver agora. Então, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo do 1 ao 5. E daí a gente vai dar uma pular para o capítulo 10 e vamos ler o 10. No caso, Mateus, capítulo 18, versículo do 1 ao 5 e o versículo 10. Quem é o maior na comunidade? Naquele momento, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes garanto, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, vocês nunca entrarão no reino do céu. Quem se abaixa e se torna como essa criança, esse é o maior no reino do céu. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Capítulo 10. Cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu digo a vocês, os anjos deles no céu estão sempre na presença do meu Pai que está no céu. O Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela vem nos ensinar a sermos simples, a sermos humildes, a termos um pouco de pureza, a pureza de uma criança, sermos igual a uma criança. Né? A gente vê aqui, em primeiro lugar, a importância, né, da criança, a santidade que uma criança tem, né? Tirando o pecado original, a criança ela é pura, é isso? A criança é pura, a criança ela não tem maldade, a criança ela não se eleva, ela não se sente grande, ela não passa por cima de ninguém. Então Jesus pega uma criança e coloca diante dos seus discípulos. A palavra fala aqui em a vida em comunidade, né? A vida na igreja, a vida em comunidade, né? É uma palavra que se dirige, em primeiro lugar, né, para todos nós. Todos nós vivemos em comunidade, não é só comunidade de igreja, não é só movimento de igreja, mas a gente vive dentro de uma sociedade, a gente vive dentro da nossa família, que a gente pode também ter como uma comunidade para que a gente possa exercer isso aqui, né? Exercer a humildade. A palavra aqui fala sobre a igreja, né? Ali, as pessoas que trabalham na igreja, as pessoas que têm seus ministérios, né? Jesus quer dizer que para ganhar o reino do céu, precisamos ser pequenos. A gente não pode se elevar. Não é porque me deram eu descobri um dom, né? E ali eu estou trabalhando ali em cima daquele dom, né? Que eu vou me sentir maior do que quem trabalha ali na cozinha, quem trabalha ajudando o padre lá na cozinha, fazendo as tarefas da casa. Eu não posso me sentir maior do que as pessoas que estão ali, que vêm receber a graça, né? Eu tenho que sempre me sentir menor do que elas, estar sempre pronta a servir as pessoas. No nosso meio, em sociedade, em meio de trabalho, em todo lugar que a gente vá pisar, colocar o pé, a gente precisa ter essa consciência. Não é? A gente precisa ter a consciência de sermos simples,
simples. Por mais que você seja rica, por mais que você tenha dinheiro, você tenha posses, você tenha bens, não é? Por mais que você tenha como é que eu posso dizer? Uma interação ali dentro de uma sociedade, né? De classe alta, você pode se elevar diante de uma pessoa que vive na sua classe média ou na sua classe baixa, né? Jesus ensina ali aos apóstolos, aos discípulos, né? Que representa a comunidade. Os discípulos representam todos nós, né? O ensinamento que Jesus se dirigia a eles é para nós, que um dia a gente ia abrir a palavra de Deus e um dia a gente ia querer, desejar fazer a vontade dele. E aí a gente percebe aqui a beleza com que os olhos de Jesus olham para uma criança. Por quê? Porque a criança ela é pura. A criança ela é imaculada, porque ela não peca. Ela não vem com o pecado a não ser o pecado original. E esse pecado original ele é retirado no batismo, né? É retirado no batismo. E aí, com o passar do tempo, a gente percebe a criança, ela vai se desenvolvendo, ela vai fazendo um aninho. Ela não tem maldade, né? A criança não tem maldade no coração, né? Ela não deseja mal para ninguém. Ela não sabe o que é fazer maldade. Até uma determinada idade, aonde ela não está interagindo com outras pessoas, ela não está conhecendo a maldade do mundo, ela é uma pessoa praticamente pura, a criança. E Jesus nos convida a sermos como ela. É impossível, Maria, ser como uma criança. Realmente não é fácil. Não é fácil porque dentro da cabeça do ser humano, do adulto, existe todo tipo de maldade, existe todo tipo de, como é que eu posso dizer, descaramento, né? Na nossa cabeça existe tudo que não presta. Por quê? Porque a gente já fomos criança, a gente já cresceu, a gente já conheceu, né, a realidade como ela é. A gente já experimentou, né, as coisas que nos dá prazer, né? Então, por isso a nossa mente, ela é impossível ela voltar a ser como uma criança sem maldade. Não é? Muitas vezes você olha para alguém, você já olha com maldade, você olha desejando. Por que você deseja? Né? Então, uma criança ela não olha para você com maldade. Ela não olha com você com desejos, vamos se dizer assim, né? Da carne, desejos sexuais, essas coisas. Ela não olha. Ela olha para você com aquele olhar meigo, aquele olhar de criança, aquele olhar de que não tem maldade nenhuma. E Jesus ele nos convida nesse evangelho, assim como ele convidava os discípulos, né, a ter o coração igual ao coração de uma criança, para poder eles ganhar o reino do céu, né? Então, não adianta a gente achar que já está salvo. Não adianta a gente achar que já está salvo. Porque em vários lugares aqui na palavra de Deus, a gente percebe que para ganhar o reino do céu, para ganhar a vida eterna, a gente vai precisar ralar muito. Vai precisar ralar muito. E não é fácil. Não é fácil termos um coração assim. Um coração sem maldade, né? Mas também não é difícil. Não é difícil. A gente precisa só, em primeiro lugar, ter a força de vontade de mudar. E aí a gente percebe o que Jesus fala com aqueles discípulos. A quem acolheu uma criança é mesmo que está me acolhendo. Veja o valor imensurável que uma criança ela tem diante de Deus. E a palavra também diz que o anjo da guarda daquela criança, de todas as crianças, está sendo assistido por Deus lá. Estão lá a
frente de Deus, estão lá sendo contemplados. Então, o anjo da guarda, o nosso anjo da guarda, né, em especial quando somos crianças, está lá, diante de Deus, né, entregando tudo aquilo que nos acontece aqui embaixo. Temos mais um intercessor poderoso, que é o Santo Anjo da Guarda, né? Olha o que a palavra diz, que eles estão sendo assistidos por Deus, ou seja, eles estão diante de Deus, próximos de Deus, entregando, protegendo as nossas crianças e a nós também. Cada um de nós temos um anjo da guarda, né? A importância do anjo da guarda na vida de uma criança. Eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe, ela me colocava, dava banho para ir dormir, dava banho, colocava ali a camisolinha, me subia na cama, me deixava em pé e colocava as mãozinhas postas e rezava o Santo Anjo. Nunca esqueci essas imagens, porque todos os dias isso acontecia. E ali ela pedia proteção, que eu fosse uma pessoa muito bem abençoada, que os santos anjos levasse, né, essa proteção para Deus. E eu fui muito abençoada, sou muito abençoada, né? Sou muito abençoada. E a importância dessa intimidade, da gente ter essa intimidade com o Santo Anjo da Guarda, muitas vezes a gente esquece que a gente tem um anjo da guarda. Temos um anjo da guarda que anda ali 24 horas conosco, nos protegendo de todo o mal, daquele mal que vem e a gente não consegue ver, né? Aquilo que vem contra nós, o Santo Anjo está ali. Então, é importante que a gente clame, que a gente peça que o Espírito Santo e que o anjo da guarda nos guie, ande conosco por onde a gente anda, né? E aí o Evangelho hoje, ele traz isso, ele traz essa importância de sermos simples, a importância da gente ser humilde, da gente não querer se elevar em lugar nenhum, seja em sociedade, seja no trabalho, seja na igreja, né? Nós, seres humanos, somos assim. Quem nunca ouviu essa expressão que diz, né? Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, né? É aí que você começa a conhecer a pessoa. É impressionante como as pessoas, quando ela sobe de cargo, quando ela tem um dinheiro a mais, né? Como elas mudam, né? Como elas mudam. É impressionante isso. O dinheiro sobe para a cabeça e aí a pessoa começa a humilhar aquela pessoa que não tem. Muitas vezes começa a passar na cara ali aquilo que deu, muitas vezes uma ajuda, algo. Por quê? Eu não preciso de você. É assim que o ser humano pensa. Eu não preciso de você, é você que precisa de mim, né? É você que precisa de mim. Eu tenho o suficiente para viver a minha vida inteira, né? Só que a gente precisa entender uma coisa, que não é bem assim, né? Não é bem assim. Não é o dinheiro ele não compra tudo, né? Você pode ter o dinheiro do mundo todinho diante de você. Se você ficar doente, né? Você não compra a sua saúde. Não compra. Você não compra. É por isso que nós temos tudo e ao mesmo tempo não temos nada. Por quê? Quando você tem e você não sabe administrar aquilo ali com humildade, né? Da forma como Jesus nos ensina, não está fazendo nada da vida. Não está fazendo nada. Porque quando a doença vem, muitas vezes você precisa mais das pessoas do que do dinheiro que você tem para pagar a uma pessoa para tomar conta daquele doente. Nem todo mundo está apto a cuidar de pessoas doentes. Não quer, né? Não gosta, porque aquela coisa tem que limpar, tem que fazer, tem que acontecer. Então, as pessoas, elas são orgulhosas, elas não querem, elas preferem ir ali na rua
varrer a rua, fazer e acontecer, mas elas não querem colocar a mão na massa ali para cuidar de uma pessoa doente. E Jesus diz que a gente precisa ter essa humildade para poder a gente ganhar o céu, para poder a gente entrar no reino do céu. Entrar no reino do céu não vai ser fácil. Eu não sei de onde foi que tiraram essa ideia de que o reino do céu está com as portas abertas ali, né? E quando morrer, vai direto para lá. Porque houve uma conversão aqui. A conversão, ela tem que ser verdadeira, né? Tem que existir a conversão. Eu me converto. Eu dou meu sim a Jesus, que a partir de hoje eu vou deixar as minhas práticas erradas. Mas eu preciso deixar as minhas práticas erradas. Eu preciso deixar, né? Eu não posso pregar isso aqui e não deixar o que eu fazia de errado para trás, né? Eu não posso. E aí, Jesus, ele diz aos discípulos, por quê? Porque diz, quem é o maior no reino do céu? Eles queriam saber qual deles ali ia ser o maior no reino do céu, né? Quando se fosse, quem seria? Será que sou eu? Não, talvez seja eu, porque eu cuido melhor do Senhor, eu ando mais com o Senhor, né? Quando o Senhor vai fazer as curas, aí Ele me leva, então eu sou o maior entre vocês. Não era maior do que Deus. Jesus estava dizendo, maior entre vocês. Maior entre vocês. Então, é entre nós. É entre nós. Dentro de um grupo de oração, dentro da tua família, dentro do teu trabalho, tudo é um grupo de pessoas que habita. Na tua casa habita um grupo de pessoas, no teu trabalho um grupo de pessoas, na igreja um grupo de pessoas, né? Então eu não posso querer ser maior do que aquele grupo de pessoas. É isso que Jesus quer dizer. Tenha a humildade de uma criança, né? Seja humilde igual a uma criança. Tenha um coração puro diante das pessoas igual a uma criança. O que acontece com a criança? Muitas vezes você coloca a criança ali para brincar com outras crianças, aí tem aquela briga, tem aquela coisa, a criança apanha, vem chorando, né? Às vezes a gente que é mãe fica com raiva, vou falar com a mãe da menina, não sei o quê, não sei o quê. Mas aí de repente, na mesma hora que você olha, tá a criança brincando com a mesma criança que bateu nela. Por quê? Porque não existe raiva, não existe ódio, não existe rancor, não existe nada. É isso que Jesus quer que a gente seja um com o outro, né? Então você olha, mas menina, tu já tá encangada com a menina de novo. Tu vai apanhar de novo e vai ser bom, né? A gente vai logo dizendo isso. Mas raiva, aquilo ali passa, aquela dor daquela tapinha, daquele puxão de cabelo, daquele beliscão passa. E quando passa, volta a ser amigo de novo, né? Não tem maldade na cabeça da criança. Não tem rancor, não tem ressentimento. Então é por isso que Jesus compara, né? Para a gente entrar no reino do céu, a gente precisa se fazer como uma criança. Ou seja, restaurar todo o nosso coração de adulto, né? E tentar ter a pureza da criança, né? Para que a gente possa ganhar o reino do céu. Não vai ser fácil ganhar o reino do céu. Não vai. De forma nenhuma. E a gente percebe que os discípulos, ele tem essa coisa do humano, né? Como todos nós. É por isso que nós também podemos nos encaixar nos discípulos de Jesus, porque eles têm as mesmas coisas que nós, veja. Caminhava com o Senhor, via os prodígios, os milagres, né? Os ensinamentos, as curas, mas eles tinham o seu humano, né? Eles queriam saber quem era maior ali na mesa, na ceia, né? Quem ia sentar do lado do Senhor, né? Então não habitava ali um coração de criança naquele povo, naqueles discípulos. E olhe que eles andaram com Jesus ali, pessoalmente. Tiveram o santo do seu lado. Agora, imagine você, nós, né? Nós que não vimos, nós temos a fé. O que a gente tem é a fé. Que Jesus está vivo no meio de nós através da Santa Eucaristia.
A gente tem a fé que Jesus existe, que Deus que está lá no céu, que está orando por nós, que está nos olhando. Mas a gente não vê, a gente não toca. A gente não vê, a gente não toca. Então imagine como é o nosso coração de adulto. Nosso coração é podre. A gente, em qualquer momento de raiva, a gente já quer se vingar. Não é assim? A gente já quer se vingar. A gente não leva desaforo para casa, né? Aonde que a gente é magoado por alguém e a gente chora e vai embora de boa. Não, a gente vai com o coração pesado com aquela pessoa. Quando a gente não quer se vingar, a gente leva essa mágoa com a gente pro resto da vida. A gente se decepciona, né? E a criança não. A criança, você dá umas tapinhas nela porque ela tá fazendo alguma arte. Ela chora naquele momento, mas depois ela tá no teu colo. Depois ela tá te beijando, depois ela tá pedindo o braço. Ela tá te cheirando, porque ela não leva no coração mágoa, ressentimento, decepções. Ela não leva. Então Jesus nos convida a termos um coração de criança, né? Ah, mas eu não vou conseguir, não vou conseguir. Não, nós não conseguimos mesmo, não. A gente só consegue com a ajuda do Espírito Santo, pedindo a Ele e a ajuda dos santos anjos. Hoje a gente vê que o nosso anjo da guarda, a força que ele tem, porque ele está lá assistido por Deus, eles estão à frente de Deus ali, olhando por nós, clamando por nós, intercedendo por nós, né? É palavras de Jesus. Os anjos dessas crianças, o anjo da guarda desse povo, dessas crianças, estão lá. Não maltrate uma criança. Eu fico impressionada como as pessoas batem nas crianças, espancam, deixa passar fome, né? E as crianças estão sofrendo. Você imagine você diante de Deus vendo o sofrimento de uma criança causado por você. Causado por você, né? Não vai ficar impune, não vai. Não vai, porque Jesus diz, os anjos dessas crianças estão sendo assistidos ali, né? A criança, ela tem um olhar puro, né? Ela não tem o olhar da maldade para com o irmão, para com o amiguinho, para com a mãe, para com o pai. Ela não tem. Você olha dentro do olho de uma criança, você só vê pureza, não é? Você vê ali uma pessoa que depende 100% de você, uma criança, né? É um cuidado que a gente tem, a responsabilidade é enorme quando você tem uma criança dentro de casa. Por quê? Porque depende de nós 100%, 101%, 102%, 103%, porque é totalmente dependente da gente. O idoso também. O idoso também, ele tem, quando ele já está ali, que ele não consegue mais fazer nada, ele depende das pessoas. Para caminhar, ele depende das pessoas para dar medicamento. Você percebe o olhar. Você percebe o olhar de pavor que eles têm, de medo que você vá fazer algo com eles, maltratar, tá entendendo? Quando vai aplicar uma insulina, quando vai, você sente, você vê o olhar, aquele olhar assim, de quem não tem defesa nenhuma. O idoso, ele não tem nenhuma defesa. Ele depende de quem está ali cuidando. Ele depende ali daquela enfermeira, daquela pessoa que está ali aplicando aquela medicação, né? A criança é a mesma coisa. Você leva a criança no postinho para tomar vacina, você vê como ela olha apavorada. Minha neta, meu Deus do céu, ela olha, ela já conhece a enfermeira, a menininha lá que vai aplicar a vacinazinha nela. Então, quando ela chega, ela já fica procurando a menina. É impressionante. Ela fica com um olhão assim, procurando a moça,
porque ela sabe que aquela moça vai furar ela, vai machucar ela, né? Então você vê aquele olharzinho assim de assustado, aquele olhar, não é aquele olhar de maldade que a gente coloca em cima da pessoa, né? Ela olha, ela procura a moça, ela encontra a moça e bota para chorar, porque ela sabe que aquela moça vai vir e vai aplicar na perninha dela, na bundinha dela, no braço, a vacina, né? E nós não temos esse olhar de criança. A gente quer matar, né? As pessoas que aprontam com a gente quer matar. Ou a gente quer pagar na mesma moeda, como a gente falava ontem, né? Então, Jesus vem nos convidar a termos um coração como o de criança. Não é fácil, assim como outras e outras lições aqui na Bíblia, não é fácil de comandar, não é fácil, não. Mas também não é impossível, né? A gente tem um aliado, ele deixou esse aliado. A gente tem uma intercessora forte, que é Nossa Senhora, a mãe de Jesus, que com certeza está do lado dele, né? Intercedendo por nós. Então a gente pede a ela essa ajuda para termos um coração humilde, um coração melhor do que esse coração que a gente tem de pedra, né? Porque o coração do ser humano, ele é de pedra. Ele é de pedra, é um coração duro. E o coração de uma criança é um coração de carne. É um coração sem maldade, né? Então Jesus hoje nos pede isso, que a gente seja como as criancinhas, né? E que a gente olhe para elas com amor. Porque tudo que a gente fizer uma criança de maldade, o anjo da guarda dela vai estar lá. O anjo da guarda dela vai estar lá diante de Deus, entregando todas essas maldades que a gente faz com uma criança, não é? E eu costumo dizer que o idoso, ele é como se fosse uma criança. Crianças e idosos, pessoas que maltratam, pessoas que batem, pessoas que beliscam, pessoas que falam maldade com as palavras, muitas vezes chama a criança disso, daquilo, aquilo outro. Cada palavrão triste com as crianças, com os idosos também. Muitas vezes tem um idoso dentro de casa, chama palavrão, né? Não importa o que aquela pessoa foi durante a vida. Às vezes a pessoa foi uma pessoa tão ruim, né? Foi uma pessoa tão ruim durante a vida. Mas aí chegou a velhice, chegou essa fase, a pessoa não tem força mais para nada, né? A pessoa pode até ter a maldade ali dentro do coração, mas a pessoa está precisando de você. E aí você diz, essa peste, né? Quando era nova fazia isso, aquilo e aquilo outro. Agora tá aí. Não dá um pio com medo de apanhar, né? Mas ai de você, se você puxar um fio de cabelo de um idoso. Se o seu pensamento for esse, você tá ferrado. Porque não importa o que ele fez no passado, isso é com ele e com Deus. O que importa é a necessidade que ele tem hoje de precisar de você. Seja uma mãe, um pai, uma sogra, um sogro, seja lá quem for. Mesmo que você não receba por aquilo, não seja o seu trabalho, um cuidador de idoso, uma enfermeira, né, que está sempre ali com o idoso. Independente se você está ganhando em cima de uma profissão ou se você está cuidando como família, não importa. Não importa se aquele idoso te machucou a vida inteira, te humilhou a vida inteira, mas naquele momento ele está precisando de você. Então é com você. É você, Deus e aquela pessoa. Então você tem que cuidar com amor, você tem que cuidar com os olhos de uma criança, sem maldade. Por quê? Porque muitas vezes o idoso ele está ali, ainda está sã da consciência. Ele lembra das coisas que ele fez. Ele pode estar se arrependendo ali, pedindo a Deus. Eu fui uma pessoa tão ruim. Hoje, muitas vezes eu fui uma pessoa tão ruim para essa pessoa que está me ajudando. Hoje é ela que está comigo, é ele que está comigo, né? E ali ela se arrepende no coração e Jesus perdoa. E você que está aí maltratando,
cuidando com ignorância, com brutalidade, você vai pagar por isso, né? Porque lá em cima tem um intercessor forte, que é o anjo da guarda da pessoa. Isso aqui é palavra de Jesus, não é palavra de ninguém, não. Não é ninguém colocando aqui na boca não, é de Jesus aqui, ó. Ai de quem mexer com um desses pequeninos. A criança, né? E a gente inclui aqui, eu estou incluindo o idoso, porque eu vejo no idoso uma criança. É um idoso que não pode andar, é um idoso que depende de você, que usa fraldas, que depende de você para limpar. É uma criança. Pode ter tido durante a vida a mente podre, deve ter sido uma pessoa arrogante, prepotente, ignorante, que a gente vê, a maioria dos idosos são assim. Mas não importa, o que importa é a necessidade daquele momento. Então Jesus quer que a gente tenha esse coração de criança para que a gente possa ganhar o céu, né? E a gente tem que todos os dias tentar melhorar um pouquinho, né? Porque ninguém quer ganhar o inferno. Ninguém quer ganhar o inferno. Eu tenho certeza que todos nós queremos o céu, né? E a gente vai caminhando todos os dias um pouquinho, é assim? Todos os dias um pouquinho, mudando um pouquinho. Ah, eu sou tão ignorante com a minha mãe. Ah, eu sou tão ignorante com a minha avó, né? Ela nem anda mais, mas eu não tenho paciência, né, de estar ajudando ela para levar ela no banheiro, por exemplo. Eu sou ignorante, eu preciso mudar um pouco, eu preciso ser mais amorosa, né? Mas a velha foi triste. Foi triste a velha quando era nova. Não importa. Importa o que você está fazendo com ela agora, né? Cada fio de cabelo que você puxar, cada beliscão que você der, cada puxada bruta que você der, você vai pagar diante de Deus, porque lá está o anjo da guarda da pessoa. Aqui a palavra fala em criança, mas eu estou incluindo idoso, porque eu vejo no idoso uma criança, né? Eu vejo no idoso uma criança. Então, é sobre isso. Hoje a gente vai tentar ter um coração de criança por onde a gente passar. Nas lideranças, né? Ah, hoje eu estou liderando tal coisa. Hoje eu estou sendo chefe de tal empresa. Hoje eu estou sendo um gerente de alguma coisa. Eu tenho que olhar para as pessoas não por cima, porque eu sou um gerente. Não por cima, porque eu sou o dono da firma. Não. Eu tenho que olhar com humildade. Com humildade. Jesus não quer que ninguém seja maior. O maior é ele e ponto. O maior é ele. Ninguém vai ser maior. Ninguém. Então a gente precisa aprender isso aqui hoje, né? A sermos pessoas simples e não querer se elevar diante de ninguém. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.